Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Primeiro, gente, eu comecei a minha vida cristã, meu aprendizado, caminhando com os anciões da casa do Senhor. Aonde está a sabedoria? E bom seria hoje em dia, né, os jovens ouvirem mais as pessoas mais velhas. E eu era chamada a atenção, tem que orar assim, Cristiane. Não, quando você for orar. E eu ouvia. Eu respeitava. A vida da gente é como uma colcha de retalhos. E a vida dessas irmãs gerou muita construção de obediência a Deus, de fidelidade, de andar com retidão, de fazer boas escolhas. E eu lembro que eu comecei para a igreja com 5 aninhos, mas eu tive um encontro. Porque existe a data do encontro, tá? Às vezes a gente está na igreja, mas a gente não está ainda em Deus. A gente está andando com Deus. Mas quando Deus entra, tudo muda. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Com 27 anos, eu lembro que eu fiz aquela oração que tem gente que tem medo de falar. Foi na época que Davi Sasser cantava aquele cântico. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. E às vezes a gente fala assim, ó, porque eu era assim, novinha, 23 aninhos, 24, até chegar lá aos meus 27, eu quero tudo, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu achava que Deus era como o gênio. Vai lá na lâmpada, Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquilo. Mas, às vezes, a gente esquece de perguntar se o que a gente está pedindo é o que Ele tem. Aí eu lembro que eu fiz aquela oração com 27 anos. E isso me marcou. Sabe por quê? Tudo que gera emoção forte na nossa vida nos marca. Se a gente for lembrar o nascimento de um filho, o aniversário de alguém, aquele presente esperado, não marca a gente? Tem coisa que eu não lembro nem mais a data. Já estou desse jeito. Falta de vitamina B12, eu já estou assim. Mas eu vi que naquele dia doeu na minha alma. Sabe por quê? Dos 27 anos até os meus 37 anos, eu vivi um tempo de espera. Mas sabe aquele tempo que nada acontece na nossa vida? Já viu aquele tempo que você olha, meu Deus, fulano casou, fulano já tem filho, fulano já promoveu na empresa, a carreira está bombando, e a minha vida paralisou aos olhos do que as pessoas viam. Eu estava remando contra ao que a sociedade vivia. Aí começava um a falar, não, que você tem que fazer isso. Aí acha que a gente vai viver nos mesmos termos de vida do povo lá fora. Mas quando você abre mão de algo que você está ofertando no altar de Deus, é lá que você também o conhece. Eu comecei a conhecer Deus. E Ele falava comigo de uma forma tão tremenda, até audivelmente eu tive experiência. Eu ouvi a voz de Deus. Porque eu passei a viver tempos de intimidade. Então, quando a multidão falava, o povo falava, nada me confundia. Quando as pessoas diziam, até quando a minha alma ficava tristinha, que tem hora que a alma da gente, eu lembro logo de Davi, né? Ó, minha alma, louva o Senhor, crê em Deus. Tem hora que a gente tem que mandar a alma sentar, senta, fica calma. Você está nervosa. Porque Deus não fala com emoções. Emoção a gente flutua. Uma hora a gente amanhece triste, no final do dia a gente está numa adrenalina. E às vezes a gente nem entende, né? Mas nós somos seres humanos. As nossas emoções falam por nós. E nós precisamos entender se o que eu estou sentindo é real ou é algo que eu estou plantando na minha mente. É igual criança. Criança fala, eu estou com medo disso, estou com medo de barata. Aí está dormindo, está vendo a barata. Aonde? Aqui, né? A barata não está nem no ambiente, mas ela está onde? Está aqui. Como eu passo por essas coisas, Senhor? Minha filhotinha está ali. Né? Por quê? A criança coloca na mente e nós, adultos, fazemos a mesma coisa. Às vezes, nós criamos situações que são inexistentes. Porque o nosso emocional está fragilizado. E Deus, Ele quer tratar cada um de nós nessa manhã, nessa área.
no meu emocional. Por quê? Às vezes, eu e você, por estarmos fragilizados, não ouvimos a voz de Deus. E nós passamos a ouvir mais a voz da nossa cabeça ou então a voz da multidão. Deus não está na voz que a gente cria, das hipóteses que geram ansiedade, e nem sempre a voz da multidão é a voz de Deus. Tem gente que fala, a voz do povo é a voz de Deus. Às vezes não é. Então a gente precisa ter cuidado com isso, né? Para entender o que Deus quer falar conosco. E uma das coisas que eu lembro que a espera me trouxe, e essa palavra tem a ver com vocês, porque Deus ministrou muito isso no meu coração, foi o sentimento de desvalorização, de menos-valia, de não importância. Eu até anotei aqui, solidão, inadequação. Sabe por quê? Tem hora que a gente chega num ponto da vida, parece que a gente não é mais importante. Parece que a minha existência, ela não gera nada que vá fazer parte da vida dos outros. Às vezes parece que eu sou um peso. Às vezes parece que eu sou problema, mas não. Nosso Deus é atemporal, Ele não está preocupado com o tempo. Por isso que quando eu vi aqui os anúncios, o nome do grupo é Melhor Idade, então é a minha também, eu estou na melhor idade. Gostei de tudo, vou vir aqui no Bolo Fit. Nem que seja para experimentar, mas eu vou vir. Então, por quê? A gente precisa entender que a nossa idade atual faz parte dos planos de Deus para o mundo, para a sociedade. Porque se você está aqui, Deus conta com você para um propósito, independente da sua idade. E a gente tem que tirar, como dizia a minha avó, tira esse negócio da cabeça. A gente vai criando tanta coisa na nossa cabeça fantasiosa que não existe. Você tem função para esse tempo, mas eu vou precisar não ficar mais olhando para a vida dos outros. Qual é o nosso problema? A gente fica se comparando. Ai, fulana tem um cabelo, fulana, a família dela é linda. Ai, eu sou sozinha. Ai, eu não tenho isso. Ai, nós vamos começar a agradecer o que nós temos, porque Deus me deu muita experiência nessa fase. Eu fazia obra em asilos, porque eu andava com as irmãs de mais idade, para onde que elas me levavam? Vamos embora, Cristiane. Aí eu tinha que dar a palavra. Nessa fase de 27 anos a 37. Eu tinha que dar a palavra. Às vezes eu ficava assim, o que eu vou pregar para eles? Porque eu era nova. Mas olhar para a vida deles... Eu lembro que eu passava na rua, eu vi um morador de rua dormindo num papelão. Eu vou falar com eles para valorizar. Por quê? Eles estavam dentro de asilo, abandonados pelos filhos, porque ali tinha história que você chorava de ouvir. E os presentes que eles pediam para a gente era biscoito maisena, sabonete, pasta de dente, creme dental. Gente, era isso que eles pediam. E a gente juntava tudo na igreja e levava para eles. Ficavam felizes da vida. Eu lembro que um dia, quando eu levei uma palavra falando sobre as fases da vida de Salomão, aí eu falei, do tempo que Salomão escreveu Cantares, ele estava garotão. Então, ele só pensava na mulher gazela, né, que anda altaneiramente, né? E aí, lembra da tua mocidade? O olhinho deles chegavam a brilhar, eles. Lembra aquela época que vocês namoravam, né? Eles, né? E lembra, mas quando Salomão escreveu o livro de Provérbios, ele já estava numa fase de 40 e poucos anos, ele estava na fase da sabedoria. Porque não adianta, as fases vão descrevendo quem nós somos. Porque o aprendizado... Hoje eu tenho 48 anos. Quando eu olho para trás, eu consigo descrever histórias. Eu consigo descrever. Eu tenho amigas que, dessa época que eu estou contando aqui para vocês, caminhavam com Cristo, comigo, e hoje servem a Satanás. De fazer cabeça, raspar. Mas sabe por quê? Porque não tiveram a conexão com Deus. Conhecer a Deus não é andar com Ele, é Ele estar em você. Porque quando Ele está em nós, as nossas escolhas não são convenientes ao que o mundo está vivendo. Mas está dentro daquilo que Deus separou para mim e para você. Porque o meu chamado é diferente do teu. Pode ser até igual, ministrar, mas às vezes em outro lugar. Às vezes Deus vai levar numa tribo,
às vezes vai ser aqui. Vocês estão entendendo? Por isso que é importante descobrir o que Deus tem para nós. Por quê? Em Deus estão todos os nossos originais. Você não é cópia de ninguém. Todas as vezes que você se sentir perdida por tristeza, oprimida, sabe, sem rumo, sem direção, e começar a vagar, querendo se comparar, ou querer buscar, porque hoje em dia tem youtubers também, né, gente? Hoje em dia tem gente para tudo. Vou na internet, vou ouvir uma palestra. Às vezes você está buscando conselho e querendo se espelhar em espelho rachado e quebrado, que não é o que Deus tem para você. Então, quando eu me perder, eu me perdi. Eu criei um relacionamento com Deus. Aonde que eu vou? Eu volto para Ele. Porque nele está os meus originais. E quando a gente se perde, o que falta na gente? Entusiasmo. Fala comigo. Entusiasmo. Entusiasmo. Você sabe o que significa a palavra entusiasmo? Mas sabe de onde vem? Esse significado vem da Grécia. Sabe o que significa? Deus dentro. Quando Deus não está dentro de você, você perde o brilho pela vida. E isso independe de idade. Independe de idade. Não tem nada a ver com isso. Sabe? E eu aprendi muito. Quando eu ia a lugares de pessoas que não tinham nada. Mas elas tinham uma gratidão a Deus, uma fidelidade que eu fui aprendendo vendo. Porque às vezes a gente aprende, observando. Observando. A quem você tem ouvido? Pergunta para você, a quem eu tenho ouvido? Quem tem sido as pessoas, até mesmo com quem eu ando? Se a gente está fraquinha, cola naquela que é fervorosa, que gosta de orar. Irmão, é esse aí. Cola nesse. Não anda com gente que... Se você está fraquinho, você puxa aquela... Vem para cá, irmã. Porque não tem acepção de pessoas, não. Porque uma brasa aquece a outra. E vão parar de reclamar dos irmãos que às vezes ficam dizendo que é problemático. Não é, não. É porque Deus tem um propósito, Deus quer usar você na vida dele. Deixa Deus te usar. Sabe? É nessa hora que a gente dá amor. A irmã falou de oferta aqui, né? Ofertar nada mais é do que o quê? Amor. Jesus, né, amou o mundo de tal maneira que deu o Filho. Então, quando você oferta, você está dando em amor. Eu vou ajudar essa irmã, mas ela é uma chata. Ela reclama muito. Ajuda, é em amor. Eu vou abençoar a obra. É em amor. Não importa se a pessoa... Por que ele está passando por isso? Não importa. É em amor. Porque Jesus, quando morreu por nós, ele não perguntou se a gente merecia. Ele foi. Então, nós vamos junto. Segue o fluxo do reino. Amém? Aleluia. E os novos originais de Deus vêm. E hoje, eu vim aqui para trazer uma palavra de resgatar sonhos. Porque, às vezes, o nosso sonho está engavetado. O nosso sonho está precisando ser renovado. Às vezes, tem que passar limpo até no papel. Vou escrever de novo. Vou escrever de novo porque eu esqueci dele. Vou anotar. Teve uma fase da minha vida que todo ano eu escrevia tudo que eu queria fazer. Sempre muito determinada. Mas eu sou aquela pessoa que eu digo para você, Deus age conosco de acordo com o que Ele está querendo fazer. Então, não existe receita. Tem época que Deus vai fazer você escrever porque Ele quer que você não esqueça. Porque uma das coisas que mais o inimigo tem feito nesse tempo é nos ocupar para a gente ficar distraída. Na oração, tem luta que a gente passa dentro de casa, porque eu conheci umas irmãs também de oração, que eu aprendi com elas, hein? Já andava na casa marchando. Senhor, aleluia. Irmã, vamos orar. Quando elas falavam assim, eu já, Como foi bom, gente. Perdão. Como foi bom para a minha vida. Eu aprendi muito e não esqueci. Tem uma que até hoje fala comigo, mas hoje eu moro aqui na Barra, ela mora em São Gonçalo. Aí ela fala, Cristiane, vem me visitar, meu coração dá uma saudade, mas eu aprendi. Não deixa passar as oportunidades. Tudo tem início, meio e fim. E eu agradeço a Deus por eu ter aproveitado.
porque eu podia não ter aproveitado. Então, aproveita a oportunidade do hoje, o que Deus quer fazer hoje. Deus quer levantar vocês, mulheres de oração, homens de oração, cheios de Deus, cheios da presença, exalando o bom perfume do céu. Deus quer isso. Não é ficar sentada, não. Eu tenho autoridade em Deus. Eu tenho experiência com Ele. Eu quero ser usada por Ele. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. E eu, quando eu chegar lá na minha idade, lá que hoje eu estou me espelhando em vocês, eu quero estar assim, fervorosa. Entendeu? Vem inimigo que eu estou esperta. Estou ligada. Amém? E quando vocês chegarem em casa, vocês já vão chegar diferente. Cheguei! Se tiver alguma coisa, vai sair. Fui! Ô, glória! Não vai ficar. Não vai ficar. E hoje nós vamos debruçar aqui na história de Ana, mas eu também quero falar um pouquinho de Noemi. São duas personagens que trazem uma história de tristeza e amargura profunda. Todos vocês conhecem a história? Ana, Noemi, né? Amém, mais ou menos. Então, eu vou falar aqui rapidamente já, que por causa do tempo, né? Eu fico preocupada. Opa, por causa do tempo. Então, vamos lá aqui. A história de Ana está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ler um pouquinho. Capítulo 1. Eu vou pulando, mas eu vou sinalizando para vocês, tá? 1 Samuel, capítulo 1. No primeiro versículo. Houve um homem em Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Agora lá no versículo 4. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim, a outra irritava, pelo que chorava e não comia. Marca aí, chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, guarda aí, amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar o Senhor, Elis fez atenção à sua boca. Porquanto Ana, no seu coração, falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Guarda isso, Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém, Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Guarda isso, atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor.
Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Aleluia. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. No versículo 22. Não, 20. E sucedeu, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho. E chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Amém? A gente, olhando panoramicamente para a história de Ana, a gente vê uma mulher que vivia chorando. Por quê? Ela tinha alguém que oprimia ela. E trazendo para a nossa vida, quantas situações nos oprimem? Às vezes a preocupação por um filho, algo que a gente aconselha e a pessoa não quer ouvir. E você vê a pessoa enveredando o seu caminho. E você vê, não adianta falar. Não adianta. E tem algumas situações na nossa vida que a gente vai se acostumando com ela. Porque a gente acha que não vai mudar. Então, eu aprendi a viver com o meu problema. Eu aprendi a levar a vida pela barriga, né? Como dizem aí, vida, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, a gente é crente. A gente é cristão. Então, a vida não leva, não, porque a gente não é filho do acaso. A gente é filho da promessa e com um propósito. Então, é dever nosso transmitir a herança que foi transbordada por nós para os nossos. Porque tudo que a gente não resolve aqui, eu vou deixar para a minha herança. Vocês estão entendendo? Toda a luta que você trava, que você não resolve, alguém da tua família vai ter que dar conta disso. Porque passa de um para o outro. Fez Ana levantar. Então, tem incômodos que você vive repetitivamente, é porque Deus está falando: levanta, ora, muda a tua postura, põe-te em pé que eu falarei contigo. Vocês estão entendendo? Não é para você, a vida é muito difícil. Pode chorar, tem dia que eu também choro, não sei nem porquê, mas eu choro. Depois que eu choro, eu fico bem. Né? Não é assim? Eu sou analista comportamental. Depois que eu aprendi isso, tudo sobre análise, eu falei, agora eu sei quem eu sou. Eu sou normal. Né? Eu sou normal. Então, Deus vai sempre permitir algo que parece que é uma pedra no sapato. Como Paulo dizia, eu tenho um espinho na minha carne. Mas o espinho na carne é para que você experimente da graça também. Porque a graça é um favor imerecido que nos faz suportar.